Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Amém, meus irmãos? Segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Vou ler novamente. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. E o versículo 13, não matarás. E a melhor tradução para ele é: não assassinarás. Eu vou explicar isso melhor. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, te glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo fale conosco, nos ajudando a perceber qual é a tua vontade para as nossas vidas. Senhor, todo pensamento de preocupação com aquilo que nós não conseguimos resolver, mas o Senhor consegue, nós entregamos ao Senhor. Nós consagramos eles ao Senhor, porque já que a gente não consegue, o Senhor pode. Coloca a nossa mente cativa a tua palavra agora neste momento, para que possamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos visto e temos estudado os 10 mandamentos. E quando estudamos os 10 mandamentos, a nossa intenção é muito clara. Nós temos a ciência que ao lermos os 10 mandamentos, que é um resumo dos 613 mandamentos do Antigo Testamento, nós não vamos ser salvos, porque ninguém consegue cumprir completamente os 10, muito menos os 613. Nós estudamos os mandamentos porque nós percebemos que, como Jesus bem disse, nenhum tio da lei dos profetas ia cair. E que ele não veio aqui, quando ele veio no ministério terreno dele, ele não veio para botar por terra os mandamentos. Ele veio para poder aprimorar com os ensinos, nós vamos ver isso hoje, aquilo que já estava revelado no Antigo Testamento. Então, nós sabemos que Deus estava tirando um povo que ficou muitos séculos lá no Egito. E aquele povo foi pegando o jeitão do Egito. Eles não conheciam o nome de Deus. Eles conheciam o Deus dos patriarcas, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Conheciam como o Deus dos pais. Mas depois de tanto tempo no Egito, eles foram pegando o jeitão do Egito. E agora Deus levantou Moisés para quê? Para tirar o povo do Egito e levar para uma terra prometida. Só que entre o Egito e a terra prometida, a Canaã, tinha um pit stop, o deserto do Sinai, o monte Sinai. Porque não era mais necessário apenas tirar o povo do Egito, e Deus fez isso de forma exemplar. 10 pragas, 10 sinais, 10 maravilhas, e Deus tirou, mão forte, abateu todos os deuses egípcios, abateu a força do faraó, que era um semideus. Mas agora era necessário, no monte Sinai, não só tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito do povo. O jeitão, as manias, aquilo que não agradava a Deus, no jeito de viver, como adorá-lo, como se relacionar com os seus irmãos, precisava ser ensinado. Eles não nasceram com a lei, eles não tinham a lei. Então, a lei, irmãos, ele é como se fosse um funcionário, para que a gente conheça a vontade de Deus, e a partir, sabendo a vontade de Deus, a gente queira agradá-lo. Mas lembra, tenho falado isso sempre, a lei é um espelho. Quando nós olhamos nesse espelho que é a lei, nós nos vemos sujos, nós nos vemos errados, nós nos vemos em falha. A lei é esse espelho que não tem nem água nem sabão. Ela é capaz de nos mostrar quem nós somos com os nossos pecados, mas ela não é capaz de nos fazer, nos purificar, nos limpar. Nós temos que conhecê-la para
saber a vontade de Deus, a sua santidade, mas quem nos limpa, quem nos purifica, é só o Senhor Jesus através do seu sangue. Quando Ele morreu na cruz por nós, e Ele entregou a sua vida pelas nossas vidas, e aí todos aqueles que creem no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim diz o evangelista João. Não é pela obra da carne, nem a obra de sangue, nem por força de humano nenhum, mas pela vontade de Deus, que nós nos transformamos de criaturas em filhos, a saber, como diz João, aqueles que creem no seu nome. Então a lei é o espelho, nos mostra nossa sujeira, mas é a morte e o sangue de Jesus, a crença nele, sua ressurreição, é capaz de nos limpar e de nos purificar. E por que nós temos que conhecer a lei? Por que nós temos que saber dos mandamentos? Nós estamos pegando os 10 mandamentos, mas depois vamos para o Sermão do Monte, porque precisamos conhecer o jeito, o modo de vida daqueles que são filhos. Nós começamos a ver o primeiro mandamento: amarás ao teu Deus, teu único Deus, com café. Que café é esse? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento. Café. Nós adoramos a Deus com o corpo, com a alma, com o coração e com o entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, nós aprendemos que nós não devemos ter, como diz as Escrituras, nós não devemos ter deuses. Nós não devemos ter deuses. Nós não devemos ter estátuas. Nós não devemos ter ídolos. Nós não devemos, junto com o terceiro mandamento, nós não devemos ter outros deuses diante de Deus. Nós não devemos adorar nem entidades, nem a nós mesmos. E vimos no quarto mandamento que a gente não devia tomar o nome de Deus em vão. Cuidar com a língua, com o nome de Deus, santificar o nome de Deus. Esses 4 primeiros mandamentos: amar a Deus, cuidar com os outros deuses, cuidar com as imagens e cuidar de santificar o nome de Deus, é a tábua. São 2 tábuas de pedra relacionada a como nós devemos nos portar em relação a Deus. Só que agora, como filhos, o Senhor tem mandamentos para como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Porque o pecado que há em nós, o pecado que tem a ver com a nossa dificuldade da santidade com Deus, ela vai desembocar nos pecados com o nosso próximo. E quando perguntaram para Jesus qual era o grande mandamento, Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo das 2 grandes tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Então agora nós vamos passar já para a segunda sessão, para a segunda tábua. Como nós tratamos com os nossos irmãos. Como nós tratamos melhor do que irmãos, como nós tratamos com o próximo. Porque quando pecamos contra o próximo, como pecamos contra o homem, contra a mulher, contra o desconhecido, em última análise, nós estamos pecando contra Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador da humanidade. Deus é Criador da família. Então, quando pecamos contra os nossos próximos, nós pecamos contra Deus, porque Ele é o Senhor da família, Ele que fundou o casamento, Ele que criou pai, mãe e filhos. Quando nós pecamos contra os nossos irmãos agora da comunidade, nós pecamos contra Deus, porque foi Deus que estabeleceu a igreja. Quando pecamos contra o desconhecido, os desconhecidos, não conhecemos, nós pecamos contra Deus, porque foi Ele que formou a sociedade. Então, no final das contas, nós precisamos aprender os mandamentos para aprender, na segunda tábua, a nos relacionar de acordo com o povo que já não tem o Egito no coração, e para agradar a Deus, que é o fundador, é o criador da família, da humanidade, da sociedade e de tudo que nos cerca. O quinto mandamento é um mandamento que começa com uma palavra muito bonita.
uma palavra muito especial nas Escrituras. Corban. Corban significa honra. Honra. E o que é corban? É tudo que eu faço na prática que reconhece a autoridade no outro. As Escrituras dizem que nós temos que devotar corban, nós temos que ter corban, temos que ter honra, manifestar honra em 3 níveis. Primeiro, a Deus. Lembra de Provérbios? Honra o Senhor teu Deus. É um texto que nós usamos para dízimos e ofertas, mas tem a ver com fazer algo na prática que reconheça a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então a gente honra a Deus. Segundo lugar, o texto bíblico diz nos mandamentos, nós temos que honrar, corban, os nossos pais, os nossos progenitores. Terceiro lugar, a Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos líderes que nos ensinam a palavra. Mas hoje, nós vamos pegar o 5º mandamento, que é honra o teu pai e tua mãe. Honra, na prática. Faça coisas na prática que vão manifestar que eles são autoridade sobre você, que você reconhece a autoridade deles para você. Efésios 6, 2 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Esse mandamento, irmãos, é um mandamento muito interessante, porque é um mandamento positivo. Até então não tomarás o teu Deus em vão, não terá outros deuses, não se ajoelhará diante de esculturas. Agora é um mandamento positivo, é uma coisa para a gente fazer. O mandamento é muito claro. Pega o seu pai e a sua mãe, e independente de como eles foram, como pai e como mãe, manifesta que eles são importantes. E isso é muito interessante, irmãos, porque ao contrário da sociedade atual, que não valoriza a velhice, não valoriza as cãs, os cabelos brancos, a palavra hebraica para cabelo branco é cãs. Então, Israel, ele foi ensinado em vários textos bíblicos a valorizar os cabelos brancos. E hoje em dia, na nossa sociedade, ninguém quer parecer a idade que tem. Todo mundo quer parecer mais jovem. E não tem nenhum problema em parecer bonito, parecer mais jovem. Mas os cabelos brancos nas Escrituras, eles são sinal, numa sociedade em que se morria muito cedo, aqueles que chegavam a uma idade mais avançada, eles eram tidos como importantes, por quê? Porque eles tinham sabedoria. Eles já tinham tentado e errado, e tinham algo a ensinar ao resto da sociedade israelita. Então, os jovens homens, eles eram ensinados pelos mais velhos. As moças jovens eram ensinadas pelas mais velhas. E aí, a sociedade ia ganhando uma sabedoria que ia se acumulando. Pois bem, irmãos, nós vivemos num tempo em que os velhos, os mais idosos, ou a terceira idade, como nós dizemos normalmente, são caretas. Não entendem nada. Olha o nome da palavra, são velhos. E velho é símbolo daquilo que está empoeirado, daquilo que já passou, daquilo que já não tem mais utilidade. O que as Escrituras estão dizendo, o que a palavra de Deus está nos dizendo, é que o velho, a velhice, não deve ser tida como algo ultrapassado. Ao contrário, ele é alguém que já viveu com Deus e ele é uma bênção no nosso meio, porque ele é alguém que pode nos ensinar. E qual que é o ímpeto da juventude? Eu sei tudo, ninguém precisa me ensinar nada. Então, as pessoas idosas, elas têm um papel primordial naquele mandamento que a Bíblia diz que o Senhor nos ensina. Por quê? Por que os pais são tão importantes? Porque antes de mais nada, Deus é pai. Essa estrutura de alguém mais experiente, que forma e gera alguém que é bebê e é menos experiente, ela tem a ver com a estrutura da Trindade, do próprio Deus. Então, por que os pais
além da sabedoria que carregam, eles são tão valorizados ao ponto de estarem nos 10 mandamentos? Porque os pais são os doadores da vida. Independente, meu irmão, minha irmã, seu pai ter sido bom, ter sido mal, não interessa. Ele te deu algo que você não teria por conta própria. Vida. Então, por ele ter te dado vida, ele é digno de honra. No conhecimento, para você ter uma ideia, no conhecimento que eles tinham da revelação de Deus, da revelação que era progressiva, de acordo com a Bíblia, a revelação ia acontecendo, eles não tinham noção da vida eterna. Eles não sabiam de um céu. Esse conceito vai aparecendo mais nos profetas. E olha, o 5º mandamento é muito interessante. Ele fala assim, olha, honra o teu pai e tua mãe, honra eles, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra, e tudo te vá bem. Então, como eles não tinham noção de que vão viver no mundo espiritual com Deus, eles não tinham essa noção de céu, de mundo que fosse não corpóreo, o mandamento, ele supre uma lacuna, que é a ideia de que, enquanto eu estou vivo, eu tenho comunhão com Deus. Quando eu morro, eu já não tenho mais comunhão com Deus, porque eu vou para o Sheol, o mundo dos mortos, e lá é cinza, lá é triste, lá não é legal. Na cosmovisão bíblica deles, porque eles pensavam como a vida era. Então, o mandamento é: honra pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem. Não é só viver mais e com qualidade. Eu vivo mais, então eu posso ter mais tempo de comunhão com Deus e de gozar das bênçãos que é ter Deus, em que eu posso levantar as minhas mãos e glorificar o santo nome dele. Mas não é só para glorificar o nome de Deus, é para viver mais mesmo. O texto é categórico. Honrar pai e mãe vai dando mais tempo. Porque se tem uma maldição para os judeus, é ele morrer cedo. Por isso que Jesus se fez maldito. Morreu jovem, de forma violenta, sem filhos. Então, quando você honra pai e mãe, te dá uma promessa, há uma promessa de que você vai ter mais tempo, e aí você vai poder constituir família. E lembra que alguém que não tem filhos é alguém problemático, porque não havia INSS, não havia aposentadoria, e os filhos eram os responsáveis por suprir de forma objetiva a comida, a água e as vestes, a moradia dos pais. Então, ter mais dias sobre a terra é uma coisa muito boa, porque vai te dar possibilidade de ter filhos. E esses filhos vão cuidar de você, se eles viram você cuidando dos seus pais. Isso é muito interessante. Irmãos, o texto diz que além disso, além de estar ligado a ter tempo com Deus, além de ter mais tempo, o texto é claro, o texto é muito claro. O texto diz: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O texto lá de Efésios fala: para que tudo te vá bem. E todo mundo quer que as coisas vão bem. Ninguém tem uma iniciativa de alguma coisa e não quer que vá bem. A gente quer que as coisas vão bem. Então, somando o mandamento mais o complemento de Paulo aos Efésios, a gente percebe que além de tempo com Deus, além de mais tempo para ter família, a promessa é que tudo vai bem sobre a terra que Deus nos dá. E, irmãos, não tem problema ser próspero financeiramente, não. Ao contrário, é uma coisa boa. Porque quando nós somos prósperos financeiramente, nós temos a opção, que é uma opção, de glorificar o nome de Deus. Nós fomos almoçar essa semana lá no Arraial, num restaurante. E sabe, irmãos, tem uma comida que eles fazem lá. É um negócio que tem uma comida lá. E estava eu e mais um casal e Patrícia. E eu acho que é primordial você estar onde estiver, antes de comer, glorificar a Deus pela comida. Então, quando você tem suas contas pagas,
você dá glória a Deus, porque é Ele que te sustenta. Quando tudo te vai bem, você passa numa prova, quando você se casa, ou quando, sei lá, qualquer sucesso que você tem na sua vida, você tem a opção de dar glória a Deus. Então, seguir o mandamento tem a ver com ter mais tempo com Deus, com ter mais tempo para ter para a família, ter sustento e ter prosperidade. Porque muitos, quando tem as coisas boas, não têm a coragem de dar glória a Deus, de dizer que aquilo que está acontecendo é por causa do meu trabalho, da minha força, da minha vontade, mas em última análise é dele. Nós não temos que ter vergonhinha de levantar mãos santas e glorificar a Deus, não, irmãos. Porque uma das características de quem vai tudo bem é que precisamos glorificar a Deus por tudo. O que é honrar os pais na prática? Honrar significa cuidar na prática. Se o pai precisar de roupa, dá roupa. Se ele precisar de remédio, dá remédio. Se ele precisar, o que o seu pai precisar, no seu coração tem que haver a disposição de se doar na prática. Reconhecer que ele foi seu pai e sua mãe, que você está vivo porque eles que namoraram e eles que deixaram você vir ao mundo e você deve honrá-los. Então, coisas básicas. Eu me orgulho demais da primeira passagem aérea que o meu pai teve, primeira vez que ele voou para cá, para Porto Seguro, e eu tive a oportunidade de abençoá-lo. Porque ele me fez estudar, ele brigou comigo, ele me jogou água na cama quando eu não queria estudar, ir para a escola, ele jogou água em mim, e eu nunca joguei água no Mateus, e é uma boa coisa que eu me lembrei agora. Mas ele não atrasa. Bom, Mateus, eu não preciso te jogar água, porque você acorda sozinho, vai para a escola sozinho. Olha que filho que Deus me deu, rapaz. Ele acorda sozinho, rapaz. E eu fico dormindo, rapaz. Glória a Deus por esse meu filho, rapaz. Vou ter que jogar água por outra coisa, Mateus. Meu pai me jogava água, porque eu queria levantar 5 minutos antes da escola começar, e várias vezes eu fui com a camisa ao contrário, esqueci a mochila, e fui com a calça ao contrário, e ele vai para a escola, menino. Então nada mais justo de eu comprar a tal da passagem aérea para meu pai voar. E a primeira que eu comprei, podia ter comprado um voo direto, do Rio para cá. Mas eu comprei para ele voar para São Paulo, para Belo Horizonte, para ele voar bastante. Porque ele era doido para voar e nunca tinha voado. Honrar pai e mãe significa ouvir os conselhos que ele tem para te dar. Irmãos, um pai, uma mãe nunca vai dar um conselho ruim. Nunca vai dar um conselho ruim. Pode ser que ele não é dono da verdade, mas só a ação de você sentar e ouvir o conselho do pai, da mãe. Gente, isso é um valor tão grande. Mesmo que você não vai fazer tudo igualzinho que ele está querendo que você faça. Mas sabe, não há idade. Você não é velho o suficiente ou maduro o suficiente para não ouvir um conselho de um pai. Honrar pai e mãe é demonstrar um sentimento de gratidão. É dizer assim, ó, eu sou grato. Eu sou grato pelo que você fez por mim. Aí as mães normalmente vão falar assim, mas eu não fui a melhor mãe do mundo, porque as mães nunca se convencem que elas foram boas. Eu já me acho melhor. Eu sou um super pai. Eu sou um super pai. Eu sou exatamente aquilo que eu preciso que o Mateus seja. Irmãos, nós precisamos... E olha, o meu pai foi tudo aquilo que eu precisava que ele fosse. Foi. Nós precisamos ser gratos. Sabe, irmãos, honrar pai e mãe não está condicionado com os nossos pais terem sido bons ou maus. Não vou honrar meu pai foi joy. Eu não vou honrar meu pai e minha mãe porque eles não foram. E deixa eu te contar uma coisa. Esse mandamento é um mandamento que a gente tem que seguir ele. Nós temos prazo de validade. Porque o normal da vida é os pais irem primeiro. Os pais serem recolhidos primeiro. Então nós temos tempo. E é tão triste quando nós não temos mais tempo para fazer isso. E seria tão bom se a gente pudesse, quando perdemos nossos pais, termos a sensação assim, olha, eu fiz o que estava ao alcance das minhas mãos. Honre seu pai,
Honre sua mãe, independente daquilo que vai te custar. Ligue para ele, ligue para ela. Se precisar pedir desculpa, peça por coisas que você nem entende. Peça desculpa. Peça perdão. Cuide de seu pai, cuide de sua mãe. O quinto mandamento e o sexto mandamento, eles têm uma conexão. Porque no quinto fala que vai ter dias alongados. E já o sexto mandamento fala, vai ter vida. No quinto mandamento diz que seguir o quinto mandamento vai te dar vida. E ninguém quer morte. Mas já no sexto mandamento fala claramente. Claramente. E é um mandamento que só tem duas palavras. Lo, que é não, e hatzka, que é não matarás. Mas não matarás no sentido de você, por exemplo, legítima defesa. A legítima defesa não entra aqui no lo hatzka. Porque a legítima defesa, ela tem dezenas de textos bíblicos em que a legítima defesa é aprovada. Você proteger sua casa, sua família. O texto que está dizendo aqui, assim, olha, não tenha uma atitude beligerante, de guerra. Não por conta própria. Não tire a vida deliberadamente. Não assassine. Não seja aquele que dá o primeiro passo para tirar a vida. Por quê? Porque da mesma forma que os pais doaram as nossas vidas, foi Deus que doou, em última análise, as vidas. E a vida é algo que tem dignidade. Por que a igreja cristã é conhecida como benfeitora? Que cuida de idosos, cuida de crianças, cuida de doentes. Porque todo lugar que tem uma igreja cristã, surgiu um hospital, surgiu uma creche, surgiu alguma coisa para ajudar. Porque a Bíblia diz assim lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a mulher a nossa imagem e semelhança. O homem, o ser humano, o homem e a mulher, eles carregam uma dignidade intrínseca, é própria. Pode ser um traste, pode ser uma mulher que não vale nada aos olhos da sociedade, mas aos olhos de Deus, vale. Porque foi criada a imagem e semelhança. Foi Deus que criou. Então, tem valor. Por isso que Jesus, é lindo o ministério de Jesus, ele não prefere ricos em detrimento dos pobres. Ele não prefere o saudável em detrimento dos doentes. Não! Jesus, ele é igual a todo mundo. Todo mundo tem valor para ele. Ele entra na casa do pobre, entra na casa do Zaqueu também, que tinha muito dinheiro, e lá também aponta os dedos para os defeitos do rico, do pobre. Jesus, ele não tem isso. A vida foi algo que Deus deu. Então não se deve matar por banalidade. Não se deve tirar a vida de outra pessoa. Êxodo 21:12 diz assim: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Olha isso. Quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. É a regra do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Não fure o olho de alguém. Não arranque o dente de alguém. Aí você fala assim, mas pastor, tem outro olho, tem o resto dos dentes. É porque você vive num tempo em que tem hospital e tem dentista para consertar os dentes. Naquele tempo não tinha nada disso. Se você quebrasse os dentes de uma pessoa, você podia levar a pessoa à morte. E sem os olhos. Agora diz o versículo 13, porém se não lhe armou ciladas. Olha aqui, ó. Porém se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse na sua mão, então te designarei um lugar para onde fugirá. São as cidades refúgio. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Então, no Antigo Testamento era coisa muito séria. Se alguém armou uma cilada, num assalto, qualquer coisa, e tirou a vida de alguém, ele tem que ser morto. Então o texto é tão sério, que diz assim, não mata não. Não mata não. Respeita o Deus que criou a vida. Não, vai ter os outros mandamentos.
Não haja de forma desleal com o teu próximo. Agora, naquele tempo, irmãos, não havia pensamento pacifista, como aparece mais no Novo Testamento. Não havia Jesus dizendo ainda, se alguém bater o seu rosto, dá a outra face. Não havia Jesus ainda dizendo, se alguém quiser te levar a túnica, não tem nada de túnica, né? A túnica, dá a capa também. Jesus não está falando de tirarem a sua vida. Mas não havia esse pensamento em relação à vida, de perdão. Lá, tudo era resolvido na força bruta. Então, para segurar o ímpeto humano de resolver os problemas tirando a vida do outro, estabeleceu-se o quinto mandamento. Lembra quando Caim matou Abel? Olha o problema que é isso. Caim matou Abel na traição. O texto diz em Gênesis 4:8: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Ainda é mentiroso. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E o Senhor disse: que fizeste? Esse aqui é forte. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Olha que loucura. Perdão, olha que coisa forte. O sangue derramado injustamente clama, ele grita. E Deus ouve. Deus ouve o sangue derramado injustamente. O sangue grita. Ele seca, cai na terra. Mas Deus diz assim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra contra mim. Justiça. E o que significa para nós, na prática, o quinto mandamento? Perdão, o sexto mandamento, que é não matarás. Irmãos, nós como igreja, como pessoas, nós precisamos nos posicionar, por exemplo, contra o aborto. Irmãos, o aborto é um assassinato. Aborto é assassinato. Irmãos, mas a moça, sabe, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas dentro de 90% dos casos em que se fez sexo sem precaução, ou que houve um crime, irmãos, é uma vida que não pertence ao pai e à mãe. Essa vida foi dada por Deus. Tenha a criança e dê para doação. Dê para adoção, perdão. Dê para adoção. Já que foi feito o ato, não piore o ato, matando o inocente. Criança não tem como se defender. É triste demais aquela imagem quando vão fazer um procedimento cirúrgico num feto e o feto segura no dedo do médico. Você acha que sente um feto quando vai ser picotado? Então nisso nós estamos com os braços dados com a Igreja Católica. Temos nossas diferenças com os católicos, mas nisso nós estamos com os braços dados. A favor da vida, contra o aborto, contra o suicídio. Irmãos, nem a nossa vida nos pertence. Ela foi um dom, foi dada. E nós vemos nos suicidas a vontade de se livrar daquela dor terrível. Doenças mentais, doenças psicológicas. Mas, irmãos, nós temos que perceber pessoas que estão sofrendo, perceber pessoas que estão gemendo escondidas, e nós precisamos ser os braços de Deus, abraçando, cuidando, amando quem não merece ser amado, quem não consegue ser amado. Por isso que nós não somos contra a psiquiatria, a psicologia, se bem usadas. Porque os suicidas, eles têm a mente tomada de um pensamento que morrer vai resolver as coisas. E nós sabemos que na prática não é assim. Gênesis diz assim, 9:6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar para a morte.
Porque Jesus disse claramente que não veio, Mateus 5,17, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra. E Jesus, no Sermão do Monte, nós vamos estudar esse texto, diz assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E que quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. Sabe, irmãos, Jesus amplia a ideia de matar. Que é possível matar as pessoas? É possível matar as pessoas quando nós, sem motivo, nos iramos e agimos as nossas emoções descontroladas. Quando usamos mal ao quarto mandamento, a capacidade que Deus nos deu de falar. Ô irmão, por que a gente não morde a língua? A Bíblia diz que se a gente chamar o nosso irmão de tolo, a gente é sujeito das punições de Deus. Imagina quando a gente fica com raiva do marido, seu, sua. Quando a gente xinga os nossos filhos, a gente xinga os nossos... As agressões, esposo, esposa, as agressões no trânsito, são por conta da ira. Nós temos que, como Jesus, ampliar a compreensão do que é não matarás. Deixa eu te propor um problema. Se nós temos um grupo de crianças no bairro que estão sendo cooptadas pelo tráfico, cooptadas pelas drogas, e nós não fazemos nada que poderíamos fazer, nós não fazemos nada, e esse jovem, essa jovem, ela entra para o mundo das drogas, entra para o mundo do tráfico, e ela é morta por conta dos seus atos. Irmãos, será que nós cristãos, que não agimos de forma objetiva para tentar, não é garantido, mas tentar fazer meios para que as crianças sejam protegidas, será que a gente também não é um pouco responsável por aquela morte final? Aquele assassinato lá na frente? Irmãos, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade como filhos da luz. E não é só fazer boas obras, ganhar pontos no céu. Não é isso não, irmãos. Ninguém ganha pontos no céu fazendo boas obras. Não, nós somos salvos pela graça. É porque Deus é bom. E na sua infinita grandeza e misericórdia, Ele nos salva. Mas será quando nós só somos ligados com o nosso umbigo? Quando nós não cuidamos das crianças, por exemplo? Será que de alguma forma nós não somos corresponsáveis? Será que quando nós vemos alguém muito deprimido, quando alguém muito deprimido, e o deprimido é chato, o deprimido é enjoado, porque não tem alegria, quando a gente vê alguém para baixo, down, tá mal, e a gente pelo menos não tenta ser o abraço de Deus, pelo menos não ora pela pessoa, e a pessoa tira a sua vida pela doença mental, pelo descontrole, e ela vai aceitar contas com Deus de acordo com aquilo que Deus, em sua justiça, vai fazer. Nós não sabemos até o último momento, o último fôlego de vida, se há um arrependimento. Não podemos saber. A pergunta é, todo suicida vai para o inferno? Não sabemos. Não podemos dizer, porque no finalzinho pode se arrepender. Será que quando nós não vamos atrás daqueles que a gente está vendo que está
Será que de alguma forma nós não somos corresponsáveis por isso? Ai, irmãos, ninguém pode dar conta de ninguém. Ninguém consegue ser Deus na vida da pessoa. Mas nós recebemos perna, nós recebemos braço, nós recebemos boca, nós recebemos inteligência. Nós podemos pelo menos tentar. Não matarás. Não assassinarás. Do ponto de vista frio da lei, não tira a vida de alguém a traição. Mas Jesus diz que existem outras formas de participar dessa morte em vida. Será que a preguiça extrema, excetuando por conta da desnutrição e de alguma questão psicológica, será que esse estilo de vida preguiçoso que matou ou deixou morrer os próprios sonhos não é uma forma de morte em vida? Será que alguém que entregou os pontos e está cantando a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? E a vida não vai levar ninguém a nada. A vida só vai trazer mais dor. Eu quero concluir essa palavra, irmãos, dizendo que o caráter santo de Deus, Ele espera que nós valorizemos a vida. Como? De forma objetiva, para o nosso bem. Porque honrar pai e mãe não tem nada a ver com os nossos pais. Tem a ver com obedecer a Bíblia, tem a ver com a sabedoria que vem de Deus para que a gente seja abençoado. E a gente quer ter mais tempo com Deus. A gente quer ter família, ter tempo. E a gente quer ser próspero. A gente quer ser próspero. É ótimo ser próspero. Porque a gente pode assim glorificar a Deus em todas as coisas. Então o Deus da vida diz assim, olha, é um mandamento com promessa, é um mandamento que tudo te vai ir bem. Nesse conjunto, honra seu pai e sua mãe. Liga para o seu pai e para sua mãe. Tenha paciência com seu pai e sua mãe. Quando já está ficando mais velho, vai ficando mais senil, vai ficando mais dificuldades de encarar esse novo mundo, tecnologia. Tenha paciência, honre seu pai, cuide seu pai e sua mãe. Na prática. E nós que somos o povo que valoriza a vida, não vamos pensar jamais em tirar a vida de ninguém. A traição. Não matarás, não assassinarás. Mas vamos ampliar esse pensamento. Será que de alguma forma a nossa inércia não mata as pessoas? Estamos fazendo um orçamento para fazer 110, 120 metros de cobertura aqui, para a chuva não nos pegar, como quase pegou hoje. E quarta-feira recebemos o vídeo de um irmão que a casa estava chovendo mais dentro da casa do que fora. Chovia mais dentro do que fora. Pensei assim, olha, nós somos uma igreja que decidiu ser simples, que não ia investir em estrutura, mas ia priorizar pessoas. Que igreja que nós somos sem comprar as coisas? E graças a Deus, Deus está nos dando sabedoria de como fazer de uma forma simples, fazer uma estrutura maior para caber mais gente. Se tem um irmão que a gente vai ter um teto, a igreja que só usa 2 vezes por semana, e nós vamos deixar um irmão tomando água na cabeça? Então nós cristãos somos chamados a não sermos inativos, nós somos chamados a ser ativos. E foi muito bom, porque antes de fazer o nosso telhado aqui, a gente ajudou a fazer o telhado de lá. Mas é assim conosco em todas as coisas, irmãos. Não tem lógica a gente estar bem e o nosso irmão morrendo em pé. Não tem lógica, irmãos. A gente aqui, nossa igreja nunca deveu nada, nossa igreja sempre teve caixa. Teve época da nossa igreja
Tem um caixa que eu falava assim, gente, o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Não tem lógica a gente ter os filhos bonitos, recebendo a palavra ali, e a gente não se movimentar para que as crianças carentes da cidade não tenham uma oportunidade. Nós temos, irmãos, a gente tem que se movimentar. Como dizem, tem que tirar a pé do chão. A gente dizia assim antigamente, aqui ninguém fica parado. A gente não aguenta ver, a gente não quer aguentar ver pessoas morrendo em pé. Porque o Deus que a gente serve é o Deus da vida. É o Deus que morreu na cruz, mas o Pai o ressuscitou. Aleluia. Jesus. O final da história não é ele morto, o final da história é ele vivo. Aleluia. Ele vivo. E a vida dele em nós, através da honra do pai e da mãe, vai trazer vida para nós. A vida dele em nós vai nos impedir de fazer uma bobagem que é assassinar, mas também vai nos fazer, nos mobilizar. Nós não somos daqueles que só querem as bênçãos pessoais. Nós não somos daqueles que só querem a nossa geladeira cheia. Nós não somos daquele que quer a nossa família bonita. Nós somos daqueles que entendem que tudo começa pela igreja, que é o projeto de Deus. Mas esses braços da igreja vão se expandindo e de forma capilar, silenciosa, sem estardalhaço, nós vamos abençoando muitas pessoas para que a morte seja derrotada. Então, como nós adoramos aquele que vive, podemos crer no amanhã. Como nós adoramos a Jesus Cristo, nosso Senhor, nós cremos que é possível que haja vida no meio da morte. Nós cremos que famílias que são filhos desonrados, você vai quebrar o ciclo da desonra, vai honrar seus pais, para que você seja honrado pelos seus filhos. Nós somos do povo que crê que mais do que não matar, dando um tiro, dando uma facada, nós somos daquele povo que vai fazer com que pessoas não morram. Amém?